Olá, olá, muito boa tarde, boa noite para alguns, um bom dia para alguns outros. Estamos aqui ligadinhos com vocês, ao vivo, direto de algum lugar do planeta Terra, e já aguardando o pessoal que está chegando por aí para essa live, esse bate-papo muito significativo para os dias de hoje. Fiquei um tempo sem estar operando pelo Instagram e pelas redes, então a gente está tendo um tempo aqui de edificação à parte, de busca ao Senhor, de uma forma um pouco mais concentrada, um pouco fora das redes. Mas hoje voltamos por aqui, né, sabendo que estamos aguardando os nossos convidados queridos para estar conosco, falando um pouco sobre o que tem acontecido, não só ali no Oriente Médio, mas a repercussão daquilo que tem acontecido, né, com algumas desavenças entre nações. Vamos falar hoje especificamente sobre Israel e Irã. A gente vai estar dando um pano de fundo para vocês por aqui, deixando um pouco mais claro das coisas que têm acontecido, sobre o porquê, né, que houve esses ataques, que tipos de ataques são esses, a quem são esses, por quê, né? Então eu queria começar agradecendo a todos vocês que vão participar, os que estão chegando, né? Aqueles que estão ainda a caminho, né? Essa live vai ser depois replicada, né, amor? A gente vai estar... Vai ficar salvo e vai para o YouTube também. Salvo o YouTube também. Então, depois você vai poder, com mais calma, prestar um pouco mais de atenção naquilo que passa despercebido, talvez, daquilo que a gente vai estar batendo um papo. Nós vamos ter um casal muito querido, né, de amigos, direto de Israel, né, a Thaís e o Ilan Schuckman. Então, daqui a pouco eles já vão estar entrando. Eu penso que já eles devem ter... Já mandei convite aqui, Giovana vai estar dando aqui esse apoio. A gente já está ao vivo. Então, eu penso que daqui a pouquinho já vão estar entrando para a gente fazer esse bate-papo. Mas o propósito dessa live de hoje é discutir, né, falar um pouco, abordar a situação atual em Israel, proporcionar uma plataforma para vozes diretas, né, do país e orar pela paz e proteção também, né? Lembra que em Salmo 122:6 está escrito: orem pela paz de Jerusalém, que prosperem aqueles que o amam. Isaías 26:3 também: tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Louvado é o nome do Senhor. Então a gente não vai, sem perda de tempo, vamos orar, né? Primeiro vamos estar orando para que o Senhor dê a direção, né? Dê a direção e nos conduza para o que será falado aqui. Então, antes da oração, queria falar um pouco sobre algumas contextualizações aqui, né? Mas vamos orar primeiro. Senhor, nós te agradecemos, ó Eterno, cremos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso tudo. Estamos debaixo do Teu governo e necessitamos, Papai, da Tua presença em tudo que pensamos, naquilo que somos, no nosso caminhar, no nosso levantar, no nosso deitar. Em todas as nossas decisões, precisamos de Ti. Papai, nesses momentos no qual estamos passando agora, esses conflitos no mundo todo, pedimos que o Senhor esteja nos dando sabedoria, a palavra certa, no momento certo, para poder estar nos edificando, Pai. Que sejam palavras que saiam dos nossos lábios para edificação do corpo de Cristo e de todos aqueles que procuram a verdade e querem estar do lado do bem, do lado de que o Senhor tem direcionado para estar. Papai, nós repreendemos em nome de Jesus todo tipo de sofisma, mentiras, falsos enganos, falsos mestres e coisas que têm fake news e coisas que têm atrapalhado a mostrar a realidade daquilo que tem acontecido ali no Oriente Médio. Então, Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja conduzindo este bate-papo. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos.
Oramos por todos os familiares, oramos pela paz em Jerusalém, por Israel, pelo Níger, pelo Brasil, por todas as nações. E cremos também, Pai, que o Senhor entrará com providências e nos mostrará aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E Maranata, que venha o Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Papai, e cremos no teu poder, porque a ti é toda a honra, glória e o poder para todo sempre. Amém, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. A gente já mandou aqui o link. Como é que vai ser aqui? Mozão, me ajuda aqui, enquanto isso eu vou colocando um pouquinho da situação atual aqui, né? Da complexidade do cenário geopolítico, do que tem acontecido, do que tem rolado por lá. Deixa eu ver aqui. Então, mencionando então o seu apoio e a necessidade de proteção diante das ameaças. Lembrando, meus amados, aguardando aqui a Thaís e o Ilan entrar. Acho que já está por ali, ó. Verificar ver solicitação. Você já vai pôr ou você vai falar isso? Vou falar isso aqui primeiro e já vou chamar, então, aquele casal querido, abençoado, direto de Israel. Então, o que acontece? Deixa eu pôr aqui. Acho que o óculos vai melhor aqui para a gente ter uma amplitude, né? Lembrando que Israel há tempos tem se desempenhado o máximo para impedir que o Irã desenvolva armamentos nucleares, considerando essa questão uma ameaça direta à segurança nacional e à estabilidade regional. O governo também israelense utiliza uma combinação de medidas diplomáticas, inteligência e ações de defesa para monitorar e reduzir a capacidade do Irã de enriquecer urânio e avançar em seu programa nuclear, além de realizar parcerias estratégicas com aliados internacionais para pressionar o governo iraniano por meio de sanções. Israel também investe significativamente em suas próprias capacidades militares, preparando-se para agir se necessário. A determinação de Israel em evitar que o Irã possua armas nucleares é motivada não apenas pela proteção de seus cidadãos, mas também por um compromisso mais amplo com a segurança da região, também buscando evitar um cenário de proliferação nuclear que poderia desestabilizar ainda mais o Oriente Médio, inclusive se tornar um problema para o mundo inteiro. Então o problema não é só uma questão ali de Israel ou só no Oriente Médio, mas uma questão mundial, né? Porque realmente os caras ali, eles não têm limites, realmente, e eu vejo que a gente tem muita coisa para poder falar, né? Um pouquinho sobre o Irã e também sobre Israel. Vamos chamar então, cadê? Vamos chamar agora aqui, pronto. Graças a Deus! Graças a Deus. Maravilha! Que bom a gente poder estar se falando um pouquinho. Eu estou muito feliz em a gente poder estar batendo esse papo. A gente está juntinho aqui. Giovana está aqui do lado também. Vem cá, mozão. Vem dar um beijo oi. para ela. Manda um beijo para Gi. Ela já vai estar aqui dando um oi também. Ó. Oi, querida. Tudo bem? Shalom, meus queridos, estamos Olá, tudo juntos bem? aí. Prazer, Ilan. Orando e clamando pelo Eterno. O guarda de Amém. Israel não dorme, o leão se Amém. levantou e a gente está, eu creio que servos do Eterno de todos os lugares do mundo intercedendo juntos e nós cremos na vitória em nome de Yeshua. Amém, amém. Nós estamos Olá, vivendo aqui tô aqui. milagres. Né? Ela está aqui do lado, estamos Isso. juntos aqui. Então, Estamos meus queridos, estamos aqui para a gente poder falar um pouquinho. a parte, né, de tudo aquilo que está acontecendo. Ele é guia turístico aqui em Israel também. Maravilha. Sim, eu me chamo Thaís Schuckmann, né? Para quem não me conhece, eu sou cantora aqui em Israel, trabalho diretamente com o Ministério de Música e também sou dentista, né? Canto na King of Kings e na Shemin Sasson, que é a nossa congregação, que você já esteve lá também, né? Na Shemin Sasson. Uhum. E nós temos 2 filhos gêmeos, né? Samuel e Gabriel. E realmente nós estamos vivendo aqui os milagres do Senhor nesses dias, porque a gente não tem outra coisa a dizer. Estamos sentindo realmente o exército do Senhor acampado
aqui ao nosso redor, né? De tudo aquilo que a gente tem vivido. Nós estávamos esse final de semana, na sexta-feira, nós resolvemos fazer o nosso Kabbalat Shabbat, né? O nosso jantar de Shabbat no jardim aqui da nossa casa, e nós vimos os drones muito, muito próximos da gente, na nossa cabeça praticamente 50 metros. E aí entramos para nossa casa, começaram a tocar as sirenes e tudo. E cremos que foi livramento do Senhor nessa hora, né? E nada aconteceu com a gente. Mas, infelizmente, em outros lugares tivemos também algumas perdas e tudo, algumas destruições, né? Quer falar? Uhum. Eu sou Ilan, marido da Thaís. Tudo bem? Prazer estar com você e com todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui há 16, vai fazer 16 anos em Israel. No Brasil eu era advogado. Aqui eu me tornei guia turístico no começo. E até o Corona eu vim trabalhando como guia turístico, né? Desde o Corona ficou difícil porque tivemos o Corona e depois guerra. Também sou um dos pastores da Shemin Sasson, em Jerusalém, nossa congregação. A gente chama de Kehillah em hebraico, né? Temos 2 filhos que nasceram aqui, como a Thais já disse. E hoje, por causa da guerra, eu trabalho numa ONG chamada Maoz Israel. Você digitar aí no Google Maoz Israel, pode conhecer o site deles. Tem site em português também. E é isso, né? Nos últimos dias, desde sexta-feira, como a Thaís falou, a gente foi de quinta para sexta que começaram a falar dos ataques, né? Que Israel provavelmente ia atacar. E na sexta-feira que começou, a gente se preparou bem, no máximo que a gente pôde, né? Porque foi o aviso de pouco tempo para a gente se preparar. Então, por exemplo, eu fui no mercado e não tinha água mineral para comprar, né? Então, se eu estou em casa, eu tenho água, mas um dos grandes medos do povo é ter alguma contaminação ou estoura alguma coisa e você fica sem água dentro do bunker, você não pode, né? Então, quando eu fui no mercado, já não tinha mais água, já não tinha mais, por exemplo, frango, carne tinha muito pouco, só congelado mais. E não adianta, você tem que comprar enlatado, essas coisas, né? Porque você está dentro do abrigo, não tem geladeira, não tem essas coisas, né? Então, mas graças a Deus a gente, embora tivemos passado na própria sexta-feira algumas boas horas no abrigo, a gente não precisou ficar um tempo que precisasse usar o banheiro dentro. Não tem banheiro dentro, né? Então, a nossa região também foi menos atacada. A gente tá próximo a Jerusalém, mas não estamos dentro de Jerusalém, né? Ok. Ao contrário de Israel, o Irã busca atingir as regiões mais povoadas, né? Mais habitadas e com densidade populacional mais alta. Então, principalmente a região de Tel Aviv e Jerusalém, Haifa, né? Então, a nossa região, embora a gente sofreu os mesmos alertas e sirenes, a gente teve menos impacto, né? Não teve nenhum impacto direto na minha cidade, graças a Deus, tá? Então, só para explicar para o pessoal, impacto direto é quando o míssil bate direto na sua casa, ou num prédio, ou no carro. E tem o impacto que não é direto, que o que é? Ou o míssil cai tipo no chão e os destroços batem onde você está, ou o míssil é interceptado e alguma parte do míssil vai caindo, né? As partes dos mísseis vão caindo e se cair em você já era também, né? Essa guerra foi muito mais assustadora, está sendo, né? Porque é o maior inimigo, né? Desses que a gente tem declarados,
com potencial de atacar mesmo, né? Porque, por exemplo, a gente teve um tempo atrás, antes dos acordos de Abraão, né? O Sudão ameaçando a gente. Mas não é uma ameaça real, o Sudão, entendeu? Não é uma ameaça real. Porque eles não têm capacidade bélica para atingir Israel. Mas o Irã é uma potência, vamos dizer, regional com capacidade bélica. Então, não só isso, depois do que aconteceu de pessoas dentro do abrigo antibomba, tá, morrerem com impacto direto, né, a gente viu que eu estou num abrigo antibomba, mas se tiver impacto direto já era. Infelizmente. Não, porque eu estou falando agora de um outro nível de míssil. É um míssil que, pra você ter ideia, um avião supersônico, ele voa ali a mais de 1.200 km por hora, né? Mais ou menos isso. O míssil, esse míssil, quando ele cai, ele está a 15.000 km por hora. Estou falando de um míssil de 1 tonelada. Então, o abrigo que a gente tem em casa não é suficiente para esse tipo de impacto, né? Sobre a proteção das pessoas, então, nós temos abrigos dentro das casas, prédios, né? Então, eu na minha casa tenho um abrigo, na casa do meu vizinho ele tem um abrigo, na casa da minha frente ele não tem um abrigo, ele está construindo um abrigo antibomba, tá? Porque quem não tem um abrigo vai para onde ele vai? Quem não tem um abrigo, ele vai para um que a gente chama de um miklat, tá? Então, assim, na minha casa eu tenho o quarto de segurança. Ele é protegido, mas o miklat ele é mais protegido, tá? E você tem os abrigos subterrâneos, tá bom? Esses abrigos subterrâneos, eles são... esses já aguentariam um impacto maior, claro, de um míssil desses que estão chegando agora, né? Então, acho que essa guerra vai desenhar algumas coisas novas aqui em Israel para frente. Agora, o governo também não tem condições de fornecer agora para todo mundo ir no abrigo subterrâneo. Nem eu quero. É muito mais... É muito mais cômodo. Eu estou na minha casa, eu coloquei meus filhos para dormir lá e eu fui para minha cama dormir. Sim. Agora, se eu tenho que ir pro, sei lá, o estacionamento do shopping no -4, sei lá, por exemplo. Então, imagina toda a estrutura que o governo vai ter que providenciar para as pessoas, entendeu? Sim. É impossível você fazer isso com 10 milhões de pessoas. Então, assim, a gente se sentiu muito seguro, mas depois a gente entendeu que, de fato, é uma questão de estatística, de probabilidade, né? Então a gente entende que a gente está nas mãos de Deus, estamos tranquilos. Tem um hacker aqui. Hã? Oi? Não, nada. Desculpa. Não, tudo bem. Entrou alguém no grupo aí que Deixa eu ver. Vou bloquear. Provavelmente tem que tirar ele. Tem que né? expulsar essa pessoa. A Bíblia pede pra gente orar pelos nossos inimigos. Então a gente ora. Gente, Não, agora- presta atenção, eu tô tão alerta aqui no que vocês estão falando que eu nem ligo com esses números. Ai, meu Deus. Também não estou olhando muito, não. Bom, Sim. Eu tô atento no que você está falando. Pode falar, pode Então. falar. A Giovana está ligada aqui, ela vai já monitorando tudo, já vai. Ela Obrigada, vai fazendo Giovana. o domo, o Iron Dome, ela vai. Ela é o dom, vocês. Então. Vai arrancando tudo. então agora sim, para quem está querendo entender a questão aqui, não é uma questão simples de explicar. E eu posso ficar um mês inteiro, um ano inteiro explicando. Se você não estiver aqui, não tem como entender, né? Sim. É que nem você me explicar a situação de onde você mora. Eu não tenho como entender. Você pode falar, eu posso ver, mas eu não vou sentir, né? Mas, assim, a gente teve uma guerra até agora com um inimigo totalmente diferente, tá? O Hamas é uma guerra de guerrilha, né? É uma guerra muito complicada, em alguns aspectos ela é muito mais complicada, porque ela é uma guerra onde você entra numa área, uma das áreas mais
densamente povoadas do mundo, Uhum. tentando evitar a morte de civis, tentando se salvar, tentando salvar os que foram sequestrados e ainda tentando eliminar o grupo terrorista, né? Pois é. E boa parte da população que está ali, civil, na verdade, não é bem civil, ela é do Hamas e está disfarçada de civil, né? Uhum. Então, assim, nas Coisa, notícias... coisa que as pessoas entendem tudo errado e distorcem a realidade, né? E aí, Exatamente, exatamente. Toda notícia que eu, quase toda notícia que eu vejo é assim: Israel matou, sei lá, 20 pessoas na faixa de Gaza, 10 eram crianças, 5 eram pai de família, 7 e outras Sim, 5 eram idosas. Tipo, sim, sim, todo mundo lá é pai de família, criança, idoso. sim, sim. Não é bem assim, né? Eu vi agora reportagem na Globo, na TV, eu chamo de TV Bobo, Rede uhum, Bobo, né? É, uhum. a, Israel matou, ataque de Israel mata 60 no Irã, 60 civis, 20 crianças, entendeu? É, Absurdo, agora, absurdo, absurdo. Sim, você ouviu é falar duro. que morreram 2 soldados nesses 2 dias em Gaza? Sim, Sim? sim, 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 sim. É que eles estão vendo pela fonte correta. Entendeu? Agora, essas coisas não saem Aham, na mídia grande, sim, na grande mídia normalmente. Você tem que estar aham, numa outra fonte, né? Então, sim, assim, É verdade, o Thaís e Ila. E esse é um dos motivos que a gente quis abrir aqui o canal e a gente vai colocar também na nossa conta do YouTube e tentar proliferar essas informações que são verdade, né? A gente tem uma ligação muito forte com Israel, nós amamos muito esse povo e a gente já teve algumas vezes aí, inclusive servindo, né, como sim. voluntários, e a gente teve acesso a muita informação real. E é chocante como que as pessoas não têm informação, se posicionam tão erroneamente, fazem um discurso de ódio tão Uhum. absurdo, né? Alguns comentários a gente tem visto, inclusive sobre o que está acontecendo em Israel, de pessoas assim vibrando, né? Que É. não tem noção nenhuma do que é um regime ditatorial, do que é uma facção terrorista, do que é um extremismo islâmico, e não tem noção do que é isso. Não sobreviveria, talvez nem um dia, a algo desse tipo, né? Então, Sim. eu acho mais de ser ditas, Uhum. né, que Israel é um povo justo que está lutando contra uma facção terrorista em Gaza, né, agora contra um regime ditatorial perigoso, inclusive para o mundo. Né? Não é exatamente. só para o Oriente Médio que é perigoso para Israel, é perigoso para Sim. as outras nações do Oriente Médio e é perigoso para o mundo. A gente entende o pensamento dessa crescente desse extremismo. E a nossa oração é para que pessoas possam abrir os olhos, né, enxergar e buscar as fontes. É tão claro e tem informação verdadeira, inclusive na internet, mas parece que as pessoas não querem. Isso aqui é a nossa internet também. Agora cortou, nós não estamos ouvindo vocês. Isso aqui é a nossa internet tá ruim? Acho que não, mas não tem o que fazer. Tá tão bom, né? Será que eu coloco a internet só do telefone? Não. Tá Olá, ouvindo? agora voltou. Voltou, mas Voltou. a conexão acho que tá um pouco ruim, é o que parece aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora vai melhorar. Eu pus aqui um outra. Melhorou? Melhorou? Tá bom Acho que agora. Pronto. sim. Aham. Tá lá. Então, é importante, né, a gente proliferar essas verdades, né? E saber que tem gente muito séria e muito honesta envolvida nisso. E tem fontes verdadeiras. Então, as pessoas buscarem informação Sim. antes de se posicionarem. E eu agradeço demais, assim, vocês estarem fazendo isso aqui hoje com a gente. Inclusive, Amém. há pouco, Obrigada. eu tinha convidado o general, né, que é o porta-voz, comandante Rafael,
Uhum. brasileiro, e judeu também que está aí, isso, um amigo nosso, mas Porta-voz em ele português. isso, ele Ah, não pôde. Eu tinha convidado ele para estar com a gente aqui, só que realmente, lógico, ele falou: Alexandre, não consigo entrar agora com vocês, mas a gente já está vendo uma possibilidade dele poder explicar um pouco melhor essa parte estratégica, militar e tudo mais. Mas a gente sabe que o que Israel tem feito são operações cirúrgicas, né? Assim, não é contra o povo iraniano, aquela coisa toda, é contra o terrorismo, é contra as bases nucleares a serem instaladas, é contra isso tudo. Então, não é contra o povo em si, né? exatamente. Não tá mandando bomba nos civis. E sendo que o Aham. Irã está querendo, como você disse no início, querendo atacar as cidades mais populosas aí de Israel e tudo mais. Então, é uma covardia, uma loucura. E é isso que eu creio que até o líder, né, de Israel, ele pegou, ele se pronunciou aqui. Ele deu até algumas estimativas, falou, ó, ou para tudo isso, ou a gente não vai parar, né? Uhum. Isso confere aí, né? Que ele falou, a gente vai até o fim, até exterminar essa questão toda para que não haja bombas nucleares. E não é só por Israel. A gente sabe que isso aí manda uma amplitude mundial, né? Bem. Então, o ano passado nós tivemos aí essas experiências, como vocês estão falando. Também ouvimos sirene, as questões, a Ah, é gente viu verdade. muita coisa, a gente, Sim, sabe, teve muita coisa que aconteceu nesse tempo de voluntariado, eu e Giovana aí. sim, Então, ficamos numa base no sul, né? Ficamos em Beersheba, e a gente viu muita coisa. Inclusive, quando sim, fecharam a base, desativaram do norte aérea, mandaram para lá. Então, ficaram conosco lá embaixo, em sim, Beersheba, né? Os soldados, tudo. Então, assim, a gente teve essas experiências, a gente sentiu isso, a gente viu isso. sim. E só quem, como você falou, só quem está aí consegue entender. Exatamente, as pessoas não entendem a realidade de Israel, né? Eu tive uma amiga que veio há pouco tempo da Alemanha e Uhum, ela ficou aqui uma semana. Assim, era para ela ficar um tempo maior, ela ficou menos tempo porque cancelaram o voo dela e ela sentiu, ela falou, agora eu sei exatamente aquilo que vocês passam aqui. Porque só pelo fato da gente receber a notificação no telefone, né, da Defesa de uhum. Israel, a gente Isso. recebe tudo. Só pelo Vai fato de mostrar. receber que faz o barulho já deixa assim o nosso coração já começa a palpitar, né? E agora o alerta tá pior. Não tá que nem antes. Não é o como você recebeu. Ah, não? Sim. Como é que Não, tá é Não. diferente agora? que agora é o Irã. Ele tá um barulho. O primeiro alerta, porque agora eles têm alerta prévio, né? Sim. Tá. Porque assim, a grande diferença é que o outro ataque era um ataque que depende, cada região tem um tempo para você entrar no abrigo, né? Isso. É. Então você podia estar em qualquer lugar, você não sabia, tocava o alerta, você entra, você tem, no meu caso, na minha região, 1 minuto e meio. Tem Isso, um lugar minuto e meio. perto de Gaza é 15 segundos. Quer dizer, Isso. Praticamente complicado, impossível, né? praticamente impossível se ele não estiver do lado. Sim. E daí você entrava, fechou, 10 minutos, sai. Agora a questão é muito mais crítica, né? Então, assim, ele toca um alerta muito forte, assim, e você não pode controlar isso no telefone. Você não precisa do Hum, aplicativo. Ele vai, esse alerta forte, Para ele vai, todos os cidadãos todo que recebem. cidadão, só de você ter um telefone celular. Não uau. importa se ele está no silencioso, não importa. Sim. E esse primeiro alerta é para você, fique perto do abrigo. Então, onde você estiver, você tem que se aproximar. Você não precisa ficar dentro, mas tem que estar pronto para entrar. Tá. E daí pode ser que toque a sirene, toque mais um alerta depois da sirene. Pode ser que toque a sirene direto. Ou pode ser que Israel intercepte tudo, todos os mísseis vindo e eles deixem a gente Sair. sair. Tipo, tá liberado continuar a vida normal. Se toca a sirene, você entra e daí você não tem hora para sair. Hum, Só quando vem o aviso que você pode sair é que você abre. Sim. E a preparação foi que a gente tinha que ficar. Eles falaram: ó, se preparem para ficar de horas a dias, né? Então a gente preparou comida, água, colchão, rádio, porque se acaba a internet você tem que
receber a comunicação de alguma maneira, rádio a pilha para se acabar a luz, né? Sim. Enfim, Um kit de sobrevivência, né? banheiro, não tem Exatamente. banheiro, né? Então você tem que fazer uma adaptação. E Me perdoe, eu acho que isso você poderia só falar um pouco como é que seria essa parte dessa parte lógica, como é que funcionaria isso? Caso tenham pessoas ou passem situações assim, a dica que vocês, como é que seria isso? olha, você tem que, em primeiro lugar, é seguir as instruções de onde você está, de onde você mora, né? Uhum. Em caso de guerra, cada país é um país. Aqui nós temos, em primeiro lugar, eu tenho o privilégio de ter um abrigo em casa. Ok. Eu abro a porta, eu tenho uma geladeira, uma pia e E o banheirinho embaixo. A gente tem um banheiro embaixo Tem um do lado, banheirinho. praticamente. a É, gente tem. Ok. do Agora, lado, do lado. tudo isso está fora do abrigo. Tá. Então, Sim. se eu tiver numa situação que tocou o alerta, estou lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, uma Entendi. hora, alguém vai precisar usar o Tá Um aí. banheiro. banheiro. E o banheiro é Ou a bom. gente vai sair e correr o risco De algum ataque? Exatamente. ou a gente tem ali balde, Entendi. garrafa. Ok. Sim, É isso sim. aí, entendeu? Então a gente tem papel higiênico, tudo que. Ok. Né? E comida, bastante comida enlatada e bastante água. O mais importante é a água, né? Porque Joia. a gente pode aguentar bastante tempo sem comida, mas sem água não dá, né? Sim, a nossa vida agora, assim, a gente fica nessa expectativa, sabe? Assim, será que Uhum. vai tocar? Será que vai, a gente vai ter que entrar? Não vai? É, Então, assim, ontem eu fui no mercado muito rápido. Fui com meu filho rapidinho, falei, vamos rapidinho, porque pode tocar a sirene em qualquer momento. Então, a vida agora, aqui, nessa Uhum. época, é em torno disso. Todo mundo fica esperando. Meu Deus, a gente tem que estar sempre próximo de um bunker, né? Uhum. A gente vive nessa expectativa, vendo se vai ter ataque, se não vai ter ataque. Então, acaba que deixa o nosso coração muito ansioso. A gente trabalha Sim. muito nisso também nos Sim. meninos, né? Os nossos filhos têm 11 anos. E a gente procura não passar para eles. A gente tem se mantido calmo, né, amor? Graças a Deus. A gente procura não passar para eles o estresse, porque a própria notícia, né? Todas as, Uhum. as mídias, as coisas que falam, já deixa a gente muito estressado. Sim. Então, a gente procura acalmar, né, o coração deles. A gente procura fazer um tempo em família quando nós estamos fechados ali no quarto, no bunker, né? A gente coloca filme, a gente canta, a gente brinca, a gente conversa. Então, a gente procura distrair um pouco assim o coração deles, né, para não ter em todo o tempo ficar nessa expectativa e essa tensão que a gente está vivendo aqui em Israel, né? Sim. E É é a realidade. importante isso, né? Porque Sim, através da palavra, através ali da oração, né? Vocês são pastores, então assim já ajuda muito isso também, né? Essa catequese, a memorização, a contar de histórias e tudo mais, então isso tudo vai fortalecendo também. E uma coisa muito bonita do judeu é essa questão das histórias de ir passando, né? As tradições, passando as histórias, a cultura, a ideia do seu povo de crer num Deus, né, no eterno, que tirou com o braço forte do Egito, amém. várias situações, né, sempre se levantando, sempre a resiliência, né? sim. Quando nós estivemos aí, teve várias experiências, mas algumas, até a Giovana lembra de uma delas, que vem cá contar, amor. A do senhor que estava comigo junto, que o filho estava no norte. Olha só que bacana essa aqui, eu falo para a Giovana É contar. verdade, a gente aprende demais, né? A resiliência do povo judeu É um para mim, absurdo. é inspiradora. É. E quando a gente esteve na base, a gente conheceu um veterano, o Joshua, e ele estava servindo, né? E a gente estava trabalhando junto. Ficava eu e ele junto, toda hora, acordava, já deitava na hora de dormir, beliche do lado. Top. E Senhor. ele, assim, nos ensinou muitas coisas, né, da cultura e do dia a dia cotidiano do judeu. E teve um dia que ele estava um pouco triste e a gente conversando, e ele falou que o filho dele estava no front, na época no norte, quando estava Resbolar. bem grave ali a situação com o Hezbollah. E aí eu falei,
poxa, né, difícil essa situação. Imagina um filho seu, ele falou assim, ó, a nossa vida é essa, né? Nós estamos lutando para sobreviver. Eu nasci nessa luta, na cidade que ele estava no norte, já era algo constante que acontecia. E hoje é o meu filho que tá, né? E eu tô aqui querendo, pelo menos, ajudar um pouco o meu povo, De né? alguma forma. E aí eu falei, uau, né? Uma vida inteira. Ele falou assim, a nossa existência é essa, não é uma escolha lutar, é uma necessidade de sobrevivência, né? Então, eu fiquei muito tocada por isso, né? E a gente sabe que é uma realidade. Se hoje Israel está se levantando, é por sobrevivência também, né? É para evitar coisas piores, né? Eu tenho certeza que ninguém quer que o seu povo sofra, né? E essa situação atual é muito difícil, né? Essa instabilidade toda no país, né? Israel é um país, se a gente vê de limites, é pequeno, né? Então, qualquer coisa é muito grave, né? E pode causar muito estrago. O sistema, claro, de inteligência e de defesa de Israel é surreal, né? É muito forte, Sim, sim. mas ao mesmo tempo ele tá. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, Uhum. as orações são necessárias, eu Sim. acho muita resiliência e muita, como que fala? O emocional é muito forte, até para vocês estarem aqui falando com a gente, Com sabendo Sim. tudo certeza. que está acontecendo, né? É muito forte. Que Então, pode tocar uma sirene agora, é, enfim, Pode. a eu, qualquer momento. eu acho que para quem é ocidental e está acostumado a viver uma vida com uma liberdade até extremamente, é difícil de entender o que realmente acontece no Oriente Médio, em países fechados, enfim, né? É muito Sim, difícil entender o que realmente é a falta de liberdade para algumas coisas, né? E sim. Israel é uma luz no Oriente Médio, né? Para trazer essa liberdade e para trazer mudança, né? Respeito, Sim. dignidade, a gente espera, não, a gente tem certeza, na verdade, de que vai dar tudo certo, né? Sim. E que Amém. no final nós seremos, né, vitoriosos juntos, né? Em Amém, nome de amém. Yeshua. Israel realmente é um milagre de Deus. A gente vê o tamanho do país e como nós somos cercados dos nossos inimigos, né? Então, Uhum. assim, olhando pelos nossos olhos, os nossos olhos carnais, a gente, Israel já era para ter sido eliminado Sumido já há muito do tempo. mapa há muito tempo, né? Só que o que a gente vê é que Deus, ele cuida de Israel. É Assim, ó, impressionante. com as próprias mãos. Ele leva, assim, o exército de Israel, gente, eles estão fazendo um trabalho de muito, muito maravilhoso. Fantástico. E a gente fala, Sim. meu Deus, porque antes a gente pensava, meu Deus, se o Irã atacar a gente, o que será de nós, né? Tava todo mundo preocupado com isso. Agora que atacou, a gente viu, gente, Israel é muito, muito, muito preparado. Sim. Então, assim, são os milagres de Deus mesmo. Então, eu creio que todo o exército do céu também está aqui nesse lugar, junto com todos os Sim. soldados que são extremamente preparados e fortes e sabem realmente aonde entrar, onde combater cada míssil, né? Cada drone do inimigo ali. Uhum. Então, nós somos um milagre. O povo de Israel é um milagre. Sim. É um É, milagre. E lembrando que o Irã é a antiga Pérsia, né? Então já não é Uhum. uma coisa recente, já tem um histórico em tudo isso, né? Então, É pode falar. importante ressaltar, né, sobre o Irã, que quando Israel foi, quando Israel foi declarado país, né, quando houve a declaração de independência de Israel em Sim, 1948 por Davi sim, Ben-Gurion, o Irã, que ainda não era esse Irã, o Irã foi um dos primeiros países a reconhecer Israel e sim. virou e ficou um aliado de Israel até a Revolução de 79 com os ayatolás, tá? Então não era inimigo. Desde então, desde 79, o regime islâmico radical que eles impuseram no Irã vem ameaçando destruir Israel como um dos objetivos deles, né? Israel é o pequeno Satã e os Estados Unidos é o grande Satã, né? Então, assim, o povo de Israel e o povo iraniano não tem nada um contra o outro.
Pelo contrário, o Irã, desde o decreto de Ciro, isso está na Bíblia, Sim. né? Em 539 a.C., é um aliado de Israel, a Pérsia, né? Sim. Então, assim, já houve problemas, né, com o Irã, mas historicamente são aliados. Muitos judeus moravam na Pérsia, muitos judeus, né? Outra coisa interessante, o próprio Ben Gurion, a gente estava falando de como que Israel existe, né? Ben Gurion, primeiro-ministro de Israel, né, ele disse assim: não é possível acreditar em Israel sem acreditar em milagres, né? Então, a gente tem um exército hoje forte, mas nem sempre foi assim, né? O pessoal fala, isso também é importante, quando falar, Israel é um gigante que está batendo num fraco. Isso é distorcer a realidade, né? Exatamente. Isso é totalmente... Em número de pessoas, nós somos infinitamente menores. Em número de território, tamanho de território, nós ocupamos cerca de 1% do Oriente Médio, né? De população, não somos nem 5% do Oriente Médio. Em recursos naturais, menos ainda, não tem uma gota de petróleo, né? Golda Meir falou, né? Ela foi uma primeira-ministra, que ela disse: eu tenho um problema com o Moisés, né? Brincando do Moisés da Bíblia. Ele andou 40 anos no deserto com o nosso povo e levou ele para o único lugar no Oriente Médio que não tem uma gota de petróleo, né? Então, assim, as pessoas elas vão distorcendo a realidade para sempre condenar Israel. Agora, isso também, você que está ouvindo aí, lê a Bíblia e você vai ver o que está escrito ali, né? Vamos lá. Sim. A volta do povo judeu para Israel está profetizada em textos como Ezequiel 36. Okay? A conquista de Jerusalém está profetizada. Isso aconteceu em 67, em junho de 67. Interessante que essa guerra agora também é em junho, né? E está falando, em Mateus 24, quando fala dos últimos dias, né? Fala de guerras e rumores de guerras. Sim. Outra coisa que não é nova, tá, pessoal? Essa guerra, a guerra no Oriente Médio só existe há uns 4.000 anos, tá? Então, assim, não é algo novo. Mais uma vez, olha a Bíblia, né? Pode ver que praticamente todos os povos da antiguidade, todos os reinos poderosos da antiguidade, tentaram ou conquistaram a terra de Israel, porque Israel ela é uma ponte entre os continentes africano, europeu e asiático. É só você ler por que os persas, por que os babilônios, por que o Egito, por que os assírios, né? Os hititas, todos esses passaram por aqui. Sempre foi assim. Okay? Agora, uma outra coisa interessante sobre essa parte de milagres, né? Nós estamos enfrentando, olha quantas frentes de batalha nós temos. Nós temos uma frente de batalha em Gaza, que é guerra de guerrilha. Não tem nada a ver com a guerra com o Irã, é outra coisa. Nós temos uma frente de batalha que não se fala, que é na Cisjordânia. Também é guerrilha, não tem nada a ver com o Irã. Daí nós temos uma frente de batalha contra o Hezbollah. Agora deu uma acalmada, mas não é que não tem mais nada. Se a gente não estiver lá, eles continuam construindo os túneis e ninguém quer que o terrorista saia do jardim de infância do seu filho, atirando para tudo que é lado. Então, nós temos a frente de batalha contra o Hezbollah. Nós temos enfrentado os Houthis, que vem do sul, ok? Nós temos enfrentado agora o Irã, nós temos problema com a Síria, esse novo governo, e a gente tem agora a Turquia, que é um aliado histórico de Israel, começando a ameaçar Israel. Bastante já, né? Então, assim, Israel é cercado. E os dois amigos que nós temos, os dois países só que nós temos paz aqui na região, o Egito está se armando e o Egito está levando tropas para uma região que é proibida de acordo com o acordo de paz com Israel. E a Jordânia tem uma população que odeia Israel, mesmo tendo apoio. Israel tem amizade com o rei,
né? O centro. A população é totalmente contra Israel, tanto que é proibido para os judeus, hoje, nessa época, irem para a Jordânia. E para o Egito também. Então, assim, nós temos todas as fronteiras com problemas, dentro das fronteiras temos problemas, e fora da fronteira também temos problemas. Uau. Então, quer dizer, para todo lado, né? A Para mão de todo Deus lado. mesmo guardando. Cercado. Estamos Totalmente cercado. Eu não posso sair do país. Por quê? Os únicos países que nós temos acordo de paz para eu sair é Jordânia e Egito. Eu não posso sair nem por um nem por outro. Né? Então, assim, se eu quiser hoje sair de Israel, eu não tenho como. Estão diante do mar de novo. Não pode. Hã? Estão diante do mar outra vez. Tem. Exatamente. Para onde? Para onde? E a gente sente segurança estando aqui. Por tudo que está acontecendo, o povo de Israel, nós israelenses, nós nos sentimos seguros no nosso país. Posso te falar que a Mais gente do que sentia fora. maior segurança aí? Sim. Sim. Eu não sei explicar. Eu sei que quando a gente chega, pode estar caindo o mundo, mas parece que a gente está ok. Parece que está ok. Não sei, é uma anestesia. Eu não sei o que é que Deus ele proporciona para o povo aí. O país oferece É, isso. o país, né? O Meu país Deus. oferece a segurança. Com certeza. Uma outra... Verdade, a gente sente isso. E pelo espiritual também. Vou trazer um pouco no espiritual. Você tocou mais ou menos em Mateus 24. Eu queria deixar falando um pouco sobre a volta do Senhor, né? Eu acho que é muito importante que as pessoas depois possam dar uma lida, uma relida, não só Mateus 24, textos paralelos, Marcos 13 e Lucas 21, falando sobre a volta do Senhor, né? Que quando os discípulos perguntam os sinais, quais são os sinais e como é que seria a vinda tal do Filho do Homem, eu acho que tem muito a ver com o cenário mundial. Então eu deixo não vou entrar nisso, claro, não é o foco agora. Inclusive, fazer uma série de estudos sobre isso, já tenho iniciado isso também na África, onde a gente, né, tem os trabalhos e para a família, e falando um pouco sobre o que está acontecendo no cenário mundial. E sabendo que a gente sempre olha apontando o relógio, né, Israel, a figueira. Então, não deixando sempre de lado de ressaltar isso. E eu tenho falado, né, arrependam-se, olha, volte-se para o Senhor, se tiver que se corrigir, se corrija, busque a santidade, busque a santificação, busque a separação das coisas que desagradam a Deus. Então, esse é a mensagem, assim, geral do que a gente tem falado, não só orando pela paz de Israel, mas também pelo Níger, pelo Brasil, por todos os lugares que a gente tem contatos e tem pessoas que a gente tem conexões, né? É muito importante que as pessoas dêem uma lida, vou falar de novo, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, falando sobre a volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor Jesus. Tem muito a ver com o que tem acontecido aí, os primeiros sinais, as coisas, a potencialização, né, da multiplicação da iniquidade, das coisas que estão acontecendo. Então, vale a pena ter esse estudo e dar uma relembrada e consertar a vida com o Senhor, enquanto há tempo. Amém. Sim, sim, nós estamos vivendo, sim, Mateus 24, completamente, né? Que guerras, rumores de guerras, destruição, nação contra nação, falsos profetas que estão se levantando. Então, a gente está realmente aí, muitos falsos profetas, né? Quero ler um texto para vocês de Gênesis 49. Ok. 49:9. Isso. É a bênção de Jacó para os filhos, né? Amém. Amém. E eu vou ler em hebraico, tá? Você pode ler em português? Depois eu vou ler em hebraico que eu vou explicar. É o quê? Gênesis 49:9. Vocês leem, então. Pronto. Sim, eu vou ler. Só está abrindo aqui. Quer que eu leia em hebraico e você em português ou você em hebraico? Eu leio em hebraico. Ok. Então tá. Ele quer ler hebraico. Ó. Recebeu o dom, a unção do hebraico. Então diz assim, né? Gur Aryeh Yehudá Miterev Binei Alita
Cará, Ravat, que Arie, o que Leviá, Mi e Equimeno. Essa última parte que fala assim, em português, diz assim, e como leoa, quem o despertará? Né? Esse é o nome dessa guerra contra o Irã que Netanyahu deu para a guerra. Tá? Desculpa. O Relavi Mi Iekimeno. Né? Então, como uma leoa, ou em outras, depende da tradução, como uma filhote de leoa, ou um filhote de leão se levantará. Né? Não precisa ler em português, está falando quem é Judá, né? É a bênção de Jacó sobre Judá. Então, esse leão está se levantando, Sim. né? Que é aqui Israel, mas nós também cremos que é Judá, na verdade, né? Que é Judá, mas nós sabemos que o leão de Judá é o nosso Senhor Yeshua. Amém. É interessante que, não sei se vocês sabiam, mas todos, não é as operações, as últimas guerras, e agora essa também, todos os nomes são retirados da Torá, da Bíblia. Tá? Da Torá eu falo do Pentateuco, dos primeiros 5 livros do Pentateuco. Tá? Então, quando você vê aí falando o nome da guerra, é assim, Kelavi, Am-Kelavi, eles falam Am-Kelavi, que é tirado desse texto. Lavi seria a leoa ou o filhote de leão. Em inglês fizeram Rising Lion. Uau. Uma outra coisa interessante para a gente falar, né? O que as pessoas não veem, o mundo não olha, é que o Irã é um regime, não só o Irã, mas todo mundo radical terrorista, tá? Que hoje em dia se manifesta principalmente no mundo islâmico, né? Não é o único. A Coreia do Norte não é islâmica e é terrorista, né? Mas principalmente no mundo islâmico, eles falam abertamente, inclusive na ONU, que eles vão destruir Israel. Né? A guerra contra o Irã não começou agora. A guerra contra o Irã começou há muito tempo, porque eles estão financiando o Hamas, eles estão financiando o Hezbollah. Eles financiam os Houthis, eles mandam armamento para todos esses lugares. Na Síria também. Então, é o maior país terrorista do mundo, é o Irã. A questão de Israel atacar agora é porque era um momento que a gente não tinha mais jeito. Porque, assim, qualquer país, não existe um país do mundo civilizado que ele tenha a sua existência ameaçada. O único país é Israel. Uma vez o Netanyahu falou na época do Obama, né? O Obama acorda todo dia se preocupando com a segurança dos Estados Unidos. Eu acordo todo dia me preocupando com a existência de Israel. Então, nós não temos saída. Ou é deixar eles terem a bomba atômica e ficar torcendo para que eles não joguem, ou atacar. Então, assim, quem atacar primeiro, né? Todas as vezes que um país ameaçou atacar Israel, que um povo ameaçou atacar Israel, ele fez. Desde Faraó até Haman, né, os romanos, os gregos, Hitler. Então, assim, nós não temos escolha. Por isso que vem esse ataque. Esse ataque, como você falou, ele é cirúrgico, ele não visa civis. E nós, o povo de Israel, o sentimento aqui, para quem está no Brasil, não tem ódio contra o Irã. Deixar claro, né? Deixar claro. Deixar claro, nós não temos ódio contra o povo do Irã. Pelo contrário, o povo do Irã e de Israel são, historicamente, vamos dizer, teve mais amigos que inimigos. E Israel é um país que tem contribuído muito, né, com o mundo e o povo judeu também. Nós não somos nem 1% da humanidade e nós temos mais de 20% dos prêmios Nobel da ciência. Né? Sim.
Então é Então, algo assim, que Deus mesmo deu pela graça, né? Deus pela deu. graça, tudo é pela graça de Deus. Deus construiu uma cultura no nosso povo, Deus deu armas, inteligência, um povo capacitado. O povo é formado por pessoas que sofreram muito. A gente não está aqui de graça. Né? Meu avô é sobrevivente do Holocausto, toda a família dele foi eliminada, minha avó também. Né? Uau. Meu sobrinho está hoje na faixa de Gaza. Sim. Eu fui Quer dizer, deixar. o povo não tem noção disso. Quer dizer, a gente É, está falando Não. com uma pessoa que tem todo um histórico. Sim. E isso está exatamente. acontecendo real. Sim, sim. Sim. Entendeu? Às vezes o A povo vive gente. numa bolha, né? Numa bolha ali no seu mundinho, só com aquele negócio de internet, mas não sabe o que está acontecendo no planeta. Quer dizer, está Sim. ligado, mas não está ao mesmo tempo. Tá e não Ouvindo está. informações totalmente deturpadas, né? Assim como vocês Sim. falaram. Né? Por isso é muito importante, quando antes a gente ficar. Tem um trend de falar mal de Israel, né? Eu É. sou de esquerda e eu odeio Israel. Tipo, Sim, sim. eles matam bebês e crianças. Estuda em qualquer conflito no mundo, né? Tem conflitos que acontecem aí na África, eu ouço, eu vejo. Eu não conheço nada para dar uma opinião. Né? Uhum. Eu tenho que falar com você que está aí, ó, você sabe, você Uhum. acompanha, como que é na realidade? Ficar Uhum. vendo um youtuber, alguém que quer vender vídeo, né? Isso. Sim. Por isso que ainda bem que a gente tem esse relacionamento e Deus preparou para a gente poder estar fazendo isso e deixando esse canal para esclarecimento, né? Que as pessoas possam Amém. ver, pelo menos a nossa turma toda aqui, foram mais pessoas que vão ver, eu tenho certeza, Sim. vão multiplicar isso aqui para que as pessoas entendam sobre a verdade, né? Mas eu posso perguntar alguma coisa para vocês? Eu acho que é importante a gente ter algumas perguntas, se vocês Sim. puderem, né? Qual a sua esperança para o futuro em Israel? Qual a esperança que vocês têm para o futuro? Posso falar? Olha, eu Os dois podem falar. se for em geral, eu acho que essa guerra agora vai acabar relativamente rápido. Eu acho que mais 2 semanas, 3 semanas, eu acho, no máximo. Se é que vai, eu não acho que o Irã vai aguentar. Eu acho que os Estados Unidos vai entrar. É isso que eu acho. Para um Uhum. futuro a longo prazo, eu acho que vai ter muito mais guerras e rumores de guerras aqui. Sim, sim. Uhum. O que eu penso aqui no futuro, né, para Israel, é que realmente o povo de Israel abre os olhos para que Yeshua entenda que Yeshua é o Messias, né? Porque eles ainda esperam o Messias prometido. Sim. Então, a Bíblia fala que todo Israel será salvo. Então, a nossa oração e aquilo que a gente tem feito aqui em Israel é realmente se aproximar das pessoas através desse relacionamento, a gente abrir a Sim. nossa casa, a nossa vida, né? Compartilhar e falar do Messias de Israel. Então, isso é Então, importante para que o povo conheça a verdade. E agora, nessa época de guerra, muitos, a maioria, eles estão muito abertos, e todo ótimo. mundo buscando Deus, né? Buscando a Deus, Amém. querendo se aproximar de Deus, orando. Então, muitas histórias e relatos, uau, Deus realmente faz milagres. Então, agora é um momento muito sensível, né? Agora agora é a hora. Eles estão É muito isso aí. Que abertos. Deus use vocês aí como canal de bênção para poder ser Amém. bênção na Amém. vida de muitos aí, Esse é o né? nosso objetivo aqui, né? Não é, Amém. eu não estou aqui porque é mais seguro ou menos. A gente está Acho que aqui vai cair a live. porque a gente quer Uhum. abençoar o povo, falar do Senhor. Sim, sim. Tá? O que você gostaria que as pessoas, o que vocês gostariam que as pessoas fora de Israel entendessem sobre a realidade em Israel? Alguns pontos. Para mim, o mais importante é entender que Israel é um país democrático, o povo maravilhoso, alegre, com muitos problemas, claro, que não prega o ódio. Nós ensinamos nas escolas o bem, a paz. A guerra para a gente infelizmente, a gente não tem escolha, porque onde passamos nos últimos 2.000 anos, sem fazer nada, quiseram atacar e matar a gente. Nós estamos aqui procurando e querendo a paz até o fim, e esse é o sentimento do povo de Israel. Amém. Amém. Então, eu queria mais alguma coisa que vocês gostariam de estar falando, expondo. O canal está aberto para vocês. Conte com a gente. Conte com as nossas orações, com as orações das nossas redes. Estamos juntos. Então, enfim,
pode mandar qualquer horário, independente de fuso horário, né? Se der para a gente ajudar em alguma coisa fora a oração. Então, a gente quer deixar aberto para vocês se expressarem, enfim, o canal está para vocês falarem aquilo que vocês sentirem do Senhor de estar falando. Sim, em primeiro lugar agradeço, Giovana, agradeço tudo que vocês estão fazendo por nós, dessa live, todos que estão assistindo. Sim, por favor, continue com as orações e nós também estamos aqui nessa situação sem trabalho. Se puderem contribuir com a gente, agradecemos bastante, que em tempo de guerra tem tudo aumentado, a situação tem ficado mais difícil. Né? Tem um Pix, alguma coisa que você pode pôr aqui e deixar aqui para... Sim, quer que eu Se eu escreva? puder sim, sim. Escreve depois. Escreve, a gente já vai colar. No descritivo também. Com certeza. Tá. Se alguém está... Calma. Esse é do Esse é do Brasil. Tá. Se alguém está fora do Brasil, não tem Brasil, esse também é o PayPal. Cadê? Deixa eu ver onde é que tá. Pix... você vai mandar. Aqui. Tá aqui. Então, já vou deixar estampado aqui. E também é meu e-mail, então se alguém quiser... Já está estampado. Para quem quiser estar ajudando, enviando uma oferta, uma semeadura, né? É você, a esposa e um casal de gêmeos. É isso? São 4 pessoas da família. São os 2 meninos. Tá. Minha mãe está aqui com a gente nesse tempo, para não ficar sozinha. Então, a mamãe está junto. Então, são 5 pessoas. Sim. Isso. Então, pessoal, olha aí. Ó, aqueles que puderem enviar uma semeadura, uma semente. A gente tem certeza que é em terra fértil, né? Então, mais do que nunca, a gente está dando essa referência aqui. O canal está aberto para quem sentir, puder abençoar, ajudá-los, né? Vem de uma maneira, um momento muito propício, né? E todos aqueles que abençoarão serão abençoados. A gente sabe disso, tem certeza, não como uma barganha, mas como uma palavra do Senhor e a gente poder servir. E melhor é dar do que receber. Melhor é servir do que ser servido, né? Amém. Amém. Sim, nós agradecemos muito vocês, viu? Sim, temos também nosso canal, um grupo no WhatsApp com notícias. Sim. Ok. Depois podemos mandar para você o Pode link. mandar, sem bom? problema. A gente Temos vai também o colocar o canal. link no story. Canal no YouTube também, Da né? Thaís, quem quiser seguir as músicas da Thaís, no YouTube, Louvores lindos, uma bênção. Manda tudo para nós que a Giovana vai pôr um print A lá. gente vai colocar um story com todos esses links. A gente teve o prazer de conhecer a Thaís pessoalmente. E uma voz, assim, do eterno, né? Maravilhosa e cheia do poder, cheia da unção. E que o Senhor possa abençoar vocês. Gente, nós vivemos também em situação de conflito aqui, muitas vezes, e a gente sabe o quão é necessário as orações e a ajuda. Sim. Isso é ser parte do corpo. É reino, né? É a igreja, exatamente. Cada um que sente o que está acontecendo, olha, a igreja precisa se posicionar. Não só falando, mas fazendo parte desse momento, Ajudando. auxiliando as pessoas que estão vivendo lá, orando, amando. É momento de chorar junto, vamos chorar junto, gente. É isso que é o que o nosso Senhor veio falar, né? Veio nos ensinar para olhar a necessidade do próximo. A gente não pode viver um evangelho religioso, né, ligado em instituições. O nosso evangelho é no caminho, né, é seguindo Yeshua e é prestando atenção nesses detalhes, né? Então, amados, olha, ajudem, contribuam. Nossos irmãos estão lá, em campo de guerra. A qualquer momento, uma sirene pode tocar. Enfim, vamos fazer uma ajuda, vamos contribuir, vamos atravessar ali a Macedônia, vamos estar junto com eles, vamos atravessar o continente, atravessar tudo. Porque são irmãos, podia ser a gente lá naquele momento, como um dia a minha casa foi queimada aqui, e, enfim, uma série de coisas e pessoas nos ajudaram. Então, da mesma forma, a gente sabe o que é isso. Então, a gente quer compartilhar com vocês e expor os nossos sentimentos junto com vocês. E já vivemos na pele situações assim, mas
Até aqui o Senhor tem nos ajudado e tenho certeza que não vai faltar também absolutamente nada para vocês, para Amém. aqueles que estão buscando de todo o coração, Senhor. E conte conosco e com esse povo que está aí conosco ligados e aqueles que ainda vão assistir pelo canal do YouTube, enfim, em outras redes. Amém, amém. Amém. Muito Amém. obrigada, Deus viu? abençoe, viu? Muito obrigada. Nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui expondo e falando a verdade, né, sobre Israel. Agradecemos porque vocês querem realmente divulgar toda a verdade e louvamos a Deus pela vida dessas pessoas que amam Israel e que nos apoiam aqui, viu? Amém. Deus abençoe muito. Obrigado pelo carinho de vocês. Shalom, shalom. Shalom. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Amém. Tchau, tchau. E a luta pela sobrevivência se torna uma realidade angustiante. Porém, mesmo em meio a essa tempestade, encontramos uma fonte de esperança. Como diz em Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, louvado é o nome do Senhor. Esta mensagem nos lembra que, mesmo nos momentos mais obscuros, a luz da fé e da solidariedade pode iluminar o caminho. Que possamos unir nossas vozes em oração e apoio, trazendo informação e verdade, para que juntos possamos construir um futuro de paz e esperança, onde a compreensão mútua e a harmonia prevaleçam. Meus queridos, que Deus abençoe. Um beijo no coração para vocês que voltaram a entrar. E deixando um abraço para todos vocês. Continuem em oração. Quem puder, ajude. Lance a sua semente ali para a família Schuckman, tá? Eles estão em 5 pessoas lá e também sem os trabalhos, porque está tudo parado por lá nesse momento. Então, aquilo que você puder fazer e abençoar a vida dos seus irmãos, assim o faça. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e fiquem com Deus. Que o Eterno nos guarde e nos proteja. Até uma próxima live ou até um próximo estudo. Estamos voltando a fazer os nossos bate-papos e os estudos bíblicos. Deus abençoe. Shalom.